Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, dia 21 de agosto de 2019, o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a, onde nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Ele lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta parábola é onde Jesus ele vai fazer um paralelo, para cada um de nós sobre este patrão que contrata os seus empregados, combinando com eles pagar uma moeda para cada um deles pelo seu dia de trabalho. E assim ele o faz, ele faz justiça, porque ele combinou com aqueles que estavam parados, sem fazer nada na vida. Ele combinou que eles viessem também participar da sua vinha por uma moeda de prata. E assim também é o reino de Deus. Também assim é o convite que o Senhor faz a cada um de nós. O Senhor hoje ele fala para cada um de nós: Por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Por que estáis aí parados sem fazer nada? Precisamos entender no amadurecimento da nossa fé que Jesus Cristo ele sempre vai nos falar e nos convidar e nos atrair para a salvação. Não por aquilo que nós vivemos nesse mundo. A dinâmica que Jesus usa
a vida de Jesus não é para esse mundo. Nós precisamos entender, nós estamos vivendo nesse mundo, nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas nesse mundo, mas Jesus está oferecendo para nós a salvação. Ele quer que nós trabalhemos, utilizemos a nossa vida aqui para a salvação. Ele não quer que nós fiquemos parados sem fazer nada e nos ocupemos apenas com essa correria desse mundo, esse vai e vem para lá e para cá. Não é com isso que Jesus está nos oferecendo nesse Santo Evangelho. Não é isso que nós temos que entender. Não é dessa forma. Ele está nos falando de um chamado a fazer parte do reino de Deus, onde nós receberemos a nossa parte, onde nós receberemos a nossa recompensa, o nosso pagamento. Só que aqui também existe uma situação onde que muitos foram chamados primeiros, muitos já estão caminhando, já estão trabalhando para o reino do céu há muito tempo. Há muito tempo. Só que nós temos que nos atentar. Muitos daqueles que estão trabalhando há muito tempo, às vezes se incomodam por aqueles que estão chegando. Se incomodam por aqueles que estão iniciando, aqueles que estão sendo chamados por Jesus. O Senhor Jesus, ele chama cada um de nós, chama a quem ele quiser, no momento em que ele quiser, da forma que ele quiser, e a recompensa dessa pessoa é a mesma recompensa daqueles que já estão trabalhando há muito tempo. E nós precisamos entender isso. Isso se chama maturidade na fé. Maturidade na fé. A palavra é clara, Jesus é claro para nós. Ele está sendo justo conosco. Só que a nossa humanidade, ela muitas vezes não aceita. Jesus até vai falar, por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? O reino do céu pertence ao Senhor e não a nós. Ou será que nós estamos com inveja? Precisamos entender que muitas vezes a nossa humanidade nos atrapalha a servir o reino do céu. Nós não permitimos com que aqueles que estão chegando possam vivenciar de uma forma comunitária conosco, com aqueles que já estão há mais tempo. Às vezes eu acho que eu detenho a chave do reino do céu. Às vezes eu imagino que eu sou o proprietário do reino dos céus. E não é assim. Jesus é o Senhor dos senhores. Eu e você, nós não passamos de servos, aqueles que estão aqui para servir e fazer aquilo que o Senhor quer, e não aquilo que eu e você queremos. Entendamos a palavra. Jesus vai falar assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Entenda que o Senhor hoje chama uma pessoa, chama um irmão. Glória a Deus. Precisamos ter a humildade, precisamos ter o amor no nosso coração para acolher as pessoas. Não podemos deixar com que os instintos egoístas da nossa carne, com que o meu querer atrapalhe o projeto de salvação de almas que Deus tem para todos nós. Não podemos deixar com que os meus instintos egoístas atrapalhem. Precisamos ser acolhedores. Precisamos acolher
a todos que estão chegando. Lembre-se, a igreja não é um tribunal onde nós julgamos, onde nós apontamos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é um hospital que acolhe as pessoas para curá-las e para projetá-las, principalmente na alma, a Deus. Precisamos ser servos obedientes. Estamos nessa engenharia de santidade, como nos diz o Padre Paulo Ricardo. Temos que entender que o chamado é para todos. Não queira você ser o primeiro. Não queira achar que você tem o direito de ser o primeiro. Todos nós somos chamados a participar desse reino que não é nosso, é de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a Virgem Maria, nossa mãe, possa nos cobrir nesse dia de hoje com seu manto sagrado. Amém.